Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos mostra o caminho da salvação. Pois uma pessoa do meio da multidão vai perguntar a ele: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus responde a esse: Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Aqui Jesus nos mostra o caminho de salvação, que é a porta estreita. E só nessa frase Jesus já nos dá uma fórmula essencial para a nossa vida. Porque dentro dessa frase que Jesus diz a esse homem, tem alguns elementos que são importantes para que nós possamos tomar consciência dos chamados de Deus para a nossa vida e também dessa grande missão que nós temos diante da nossa própria salvação. Essa frase de Jesus tem dois elementos que vão ser como que pontos-chave para a nossa vida e, naturalmente, para essa vida de perseverança no seguimento de Cristo. Na primeira parte da frase, Jesus diz: Fazei todo o esforço possível. Aqui nós vemos uma realidade que é essencial para cada um de nós, porque o que nos salva não é a nossa perfeição nessa terra, porque nós nunca seremos perfeitos, mas o que nos salva é o nosso esforço, essa busca de perfeição. Por isso que Jesus Cristo, ele vai dizer: fazei todo esforço possível. E aqui todo esforço possível significa exercitar a nossa vontade, a nossa vida diante de uma vida ascética, diante de uma busca de conhecimento de Deus, diante de um esforço de luta contra o pecado. Veja que Jesus Cristo, ele não está falando que nós, para alcançar a salvação, não podemos cair em pecados, porque a fraqueza humana muitas vezes nos arrasta. Esses pecados, os vícios da nossa vida, podem nos arrastar. Mas veja que Jesus Cristo, ele está falando a cada um de nós que nós precisamos realmente nos esforçar para lutar contra essas coisas. Depois, na segunda parte da frase, Jesus vai dizer: para entrar pela porta estreita. E o que significa a porta estreita? Jesus é essa porta estreita. Jesus é esse caminho. Por isso que não basta só se esforçar de qualquer forma, mas nós precisamos também aderir esse caminho de Jesus Cristo, que é o caminho da graça divina. Por isso que a salvação é a união entre graça e liberdade. Esse esforço diário da nossa parte, nesse bom uso da nossa liberdade,
na correspondência da graça divina, da porta estreita. Porque a porta estreita é isso, é a pessoa do próprio Cristo. Porque quando nós aderimos a Cristo, nós somos cada vez mais agraciados pelo poder do Espírito Santo. E essa graça divina em nós, ela vai nos auxiliando, nos dando fortaleza, ela vai iluminando a nossa consciência. Por isso que nós precisamos ter um esforço de conhecer, um esforço para alimentar a nossa razão. Precisamos ter um esforço de romper com as ocasiões, romper com aquilo que pode de alguma forma deixar impuro a nossa memória. E nós precisamos ter esse esforço da vontade para lutar contra as vontades desordenadas. Mas nós precisamos, para que nós possamos purificar essas três realidades na nossa vida, essas três faculdades, nós precisamos também da graça divina. Porque o Espírito Santo em nós, ele vai infundindo a fortaleza necessária na nossa vontade para permanecermos fiéis nesse segmento, para permanecermos firmes nessa convicção da porta estreita de Jesus Cristo. Nós precisamos, e isso vai fortalecendo a nossa vontade. O Espírito Santo, ele vai fortalecendo a nossa vontade. Depois, nós precisamos também dos dons de sabedoria, o dom de inteligência, de ciência, para iluminar a nossa razão. Porque não basta só ter esse esforço de conhecer as coisas de Deus, mas nós precisamos também ter uma atitude de, dia após dia, também permitir com que o Espírito Santo nos aprofunde nesse conhecimento que nós vamos tendo no nosso dia a dia. E depois precisamos também da graça divina para purificar a nossa memória. Porque tudo que nós experimentamos fica gravado na nossa memória. Mas nós precisamos cada vez mais experimentar coisas boas para que as coisas boas fiquem por cima das coisas ruins e essas coisas ruins não sejam causa de tentação para a nossa vida. Esse é o caminho da porta estreita que Jesus Cristo nos chama. Uma vivência de esforço da nossa liberdade e de adesão a Ele. Ele que é a graça encarnada. Ele que é aquele que é o único mediador. Ele que é aquele que é a porta estreita. Porque o seu ensinamento, a sua proposta, aquilo que ele nos indica como caminho de salvação não é fácil. Por isso que a porta é estreita, porque tem que haver da nossa parte um grande desapego das nossas vaidades, um grande desapego daquilo que são os nossos bens materiais, um grande desapego daquilo que realmente nós concebemos como ideal de vida, para que nós possamos aderir o ideal de vida de Jesus Cristo para cada um de nós. Esse é o exercício que nós precisamos ter. Por isso que Jesus é essa porta estreita, porque para passar por Ele, nós não podemos ser apegados a nada nessa terra. Para passar por Ele, nós precisamos estar assim como nós somos, para que possamos reconhecer as nossas debilidades e corresponder o amor de Deus à nossa vida. Busquemos cada vez mais na nossa vida crescer nessa grande experiência de adentrar nesse grande mistério divino que é sim essa vida de liberdade e de graça, para que possamos fazer todo o esforço possível para adentrar por essa porta estreita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.